Agora vai. Ao vivo. Bom dia, amados. Bom dia. Bom dia, galera. Ô, bonitão, você tá aí também? Bom dia, galera. Bom dia, galera. Bom dia. Dá uma volta na rádio também. Bom dia. Agora tá aparecendo lá no Face? Joia. Vamos iniciar? Vamos iniciar? Então a palavra de oração. Jesus ressuscitou. Esse é um dia especial na fé cristã. O reverendo Paulo falou ontem sobre a data mais importante do cristianismo, não é o Natal. A data mais importante na nossa fé cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E a seguir, Paulo vai soltar um hino para nós estarmos louvando ao Senhor. Eterno Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos reunidos em nome de Jesus, nesta manhã especial, na nossa comunhão cristã, aonde nós trazemos à memória a ressurreição do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe como igreja, que o teu Espírito esteja nos guiando, nos abençoando, falando aos nossos corações. Que o Senhor esteja derramando suas ricas bênçãos sobre nós, sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Então, vamos louvar a Deus. O Paulo vai soltar o hino para nós cantarmos Porque Ele Vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que hino maravilhoso, né, amados? Que palavra, que mensagem profunda. Porque Ele vive. Porque Ele vive, nós temos um amanhã. A coisa mais importante, pode tirar agora, Paulinho. Obrigado. A coisa mais importante para nós é termos esperança, né? E a nossa esperança é uma esperança que está fundamentada numa fé, não numa fé filosófica, mas numa fé baseada em fatos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, tem muita coisa para ser vista, nosso tempo não nos permite irmos muito a fundo, por isso eu indiquei o livro do Josh McDowell, Evidências que Exigem um Veredito. É um livro fantástico para todo cristão ter e ir estudando. É um livro, não é para ler, é um livro para se estudar. Mas nós vamos ver algumas questões, alguns fatos que nos levam a ter essa fé fundamentada, não, como eu disse, uma fé filosófica, mas uma fé em um objeto. E esse objeto chama-se Jesus. Não é ter fé. Fé todo mundo tem. Qual é o objeto da nossa fé? Em quem nós temos fé? Então, o cristianismo ele está fundamentado numa fé histórica, uma fé real, uma fé num fato que aconteceu no tempo e no espaço. A palavra de Deus minimamente tem que ser vista como um livro de história. Ali nós temos narrativas, as provas que nós temos referentes aos acontecimentos do passado estão registradas em manuscritos, em pergaminhos. Por exemplo, como é que a gente sabe da carta de Pedro Vaz Caminha lá para Portugal? Porque essa carta existe um documento e ali estão narrados os acontecimentos, os fatos que se deram na chegada dos portugueses ao Brasil. Independente do quanto foi real a história, mas a história está registrada ali. E aqui nós temos uma história que ela é ratificada. E eu gostaria de começar nosso estudo olhando alguns textos
que nos falam exatamente disso, de que quando esses escritos foram produzidos, muitos que participaram da ressurreição, que viram a ressurreição, foram testemunhas oculares, ainda se encontravam presentes ali. E eu quero, o primeiro texto que eu gostaria que vocês abrissem, vamos abrir lá em 1 João, pega a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 1, vamos ler os 3 primeiros versículos. Primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta. Versículos de 1 a 3. Eu vou fazer a leitura aqui na minha versão. Diz assim a palavra de Deus: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. O primeiro texto aqui é um texto de testemunho. João está dizendo, olha, nós vimos, nós ouvimos, nós estávamos ali contemplando e vivendo. Sabendo que os discípulos, eles participaram não só do ministério, mas viram e assistiram todos os acontecimentos da crucificação e posteriormente da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto importante em Lucas capítulo 1. Vamos lá em Lucas capítulo 1. Vamos ver também o testemunho de Lucas a respeito dos acontecimentos daquele primeiro século. Lucas capítulo 1 diz assim, de 1 a 3, Lucas 1, diz assim Lucas: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar, olha que importante isso aqui, amados. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhes um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenham plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Mais um texto para a gente poder refletir. Atos 1. Vamos lá em Atos, capítulo 1. Também escrito por Lucas. Atos, Lucas dizendo, Atos 1, de 1 a 3. Em meu primeiro livro, ele está falando do livro de Lucas, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus fez o quê?
apareceu aos apóstolos quantas vezes? Que está escrito aí? Diversas vezes. Né? Como é que está na sua tradução aí, Dalva? Dalva está falando que a tradução é diferente. Né? Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Percebam então, irmãos, e aqui nós temos tantos outros textos que vão nos orientando. Mais um apenas. Vamos lá, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículos de 6 a 8. 1 Coríntios 15, de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos, e por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Então, irmãos, os autores do Novo Testamento foram testemunhas oculares dos fatos que ocorreram após a morte do Senhor Jesus Cristo. À noite nós vamos pregar um pouquinho sobre esse texto de 1 Coríntios, então eu não quero me aprofundar muito neles, mas eu quero apenas trabalhar com vocês as evidências da ressurreição de Cristo. Eu passei para o reverendo Paulo um esboçozinho do que a gente vai falar. Na tecnologia dele, eu não sei se ele consegue colocar nas imagens aí para os irmãos verem, mas posteriormente isso eu posso disponibilizar para vocês. Então diz assim no nosso estudo, né, que muitas teorias tentam mostrar que a ressurreição de Jesus Cristo foi na verdade uma fraude. Tá? Hoje nós vamos estudar algumas dessas teorias para sabermos se elas são sustentáveis diante dos fatos registrados na Bíblia ou se não passam apenas de tentativas de tentar destruir a fé que nós temos na ressurreição. A ressurreição é fundamental. Todos os grandes líderes das grandes religiões estão mortos. Tem a sepultura. Maomé morreu, Moisés morreu, embora não tenha se achado o corpo dele. Tá? Confúcio morreu, mas você não consegue achar a tumba de Cristo, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então, tenha certeza que Deus existe, que Jesus Cristo está para voltar. Nós estamos vivendo dias surreais, né? Dias que nos colocam em suspense, de incerteza, mas nós temos uma certeza, que Deus está no controle e que pode ser, não estou dizendo que seja, pode ser que nós estejamos no começo de um processo de término dessa geração, desta dispensação, como a Bíblia fala, do período da igreja. A igreja aguarda desde o primeiro século, a volta de Jesus. 2000 anos já se passaram. O tempo de Deus nós não temos. Mas nós vemos um cenário mundial que nos deixa atentos e preparados para o arrebatamento. Temos que estar cientes de que Jesus pode voltar. A Bíblia fala que não existe data, mas as circunstâncias, os cenários, a Bíblia nos diz para nós olharmos para a figueira e vermos os seus ramos. Quando já estiver brotando, sabei que está próximo o verão. Quando nós olhamos para esses sinais,
eles indicam a proximidade do fim. E todos nós precisamos estarmos em comunhão com Deus, ou estar em comunhão com Deus, para que o Senhor possa nos honrar com essa nova vida. Se você ainda não tem um compromisso com Deus, se você tem um ente querido que ainda não tem um compromisso com Deus, está na hora de você falar para ele e pregar a Bíblia e ensinar para ele a palavra de Deus. Muitos não querem vir à igreja, não se sentem confortáveis, mas dentro de casa, você que é cristão, você que tem compromisso com Deus, pode ir compartilhando com o seu ente querido sobre a palavra de Deus e as verdades nelas contidas. Porque aqueles que rejeitarem a Jesus vão ficar. Porque a Bíblia fala que aqueles que receberam terão a vida eterna. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Mas vamos voltar aqui ao estudo. Isso é só uma palhinha para nós refletirmos. Então, quando a gente pensa nos aspectos das evidências da ressurreição de Cristo, nós temos uma primeira possibilidade. O túmulo de Jesus, na verdade, estava ocupado. Jesus nunca ressuscitou. E aí, as pessoas criam algumas teorias. Primeira teoria é a teoria de que os discípulos, as mulheres, eles foram todos a um túmulo desconhecido. Tá? Essa é uma das mais antigas teorias apresentadas para explicar. O argumento usado era de que as pessoas executadas na cruz naquele tempo, elas não tinham uma sepultura específica, eram todas jogadas em valas comuns, né? Por que Jesus teria um túmulo especial? Isso foi uma historinha contada. Então, alguns críticos falavam isso. Porém, em 1968, a arqueologia descobriu os restos mortais de um indivíduo, um judeu chamado Johann ben Hagagal, né? E era um sepulcro familiar fora de Jerusalém. E esse Johann havia sido crucificado e mesmo assim foi sepultado no sepulcro da família. Então isso aqui é uma evidência histórica, arqueológica, mostrando que não é verdade que todos os sacrificados eram jogados em valas comuns, tá? Algumas pessoas tinham seus próprios sepulcros. Então, essa teoria despreza totalmente a narrativa bíblica. Porém, essas evidências mostram que a Bíblia tinha razão, né? Não só Jesus, como outros puderam também ser crucificados e sepultados nas sepulturas familiares. Então, o relato do Evangelho nos mostra, né, que o José de Arimateia levou o corpo de Jesus para o seu sepulcro particular. As mulheres foram até o local para prepararem o corpo de Jesus, de acordo com os costumes judaicos. Tanto que elas nem conseguiram terminar, porque Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Tá? Do meio-dia que ele foi pendurado ao madeiro, ele levou 3 horas até a sua morte. E até ser tirado da cruz e levado para sepulcro, já ia entrar no sábado. Então elas tiveram que parar o processo de preparação do corpo e iam voltar no domingo de manhã. Foi quando então elas encontraram o sepulcro vazio. E é interessante também que se eles foram para o sepulcro errado, a guarda romana estava onde? Porque a guarda romana, os soldados romanos, eles montaram guarda na frente do sepulcro para que ninguém roubasse o corpo de Jesus Cristo. Então essa teoria é uma teoria que não se sustenta. Segunda teoria é exatamente mais ou menos nessa direção, que fala que não só Jesus estava num lugar desconhecido, mas que as mulheres devem ter ido num lugar errado, tá? Então é muito parecida com essa primeira. Essa teoria defende a ideia de que quando as mulheres voltaram no domingo de manhã, elas se perderam. Elas foram em outro lugar que estava vazio, tá? Para a gente acreditar nessa teoria, é preciso acreditar que não só as mulheres, mas todos foram ao túmulo errado. Vocês lembram na narrativa bíblica
que depois que elas voltam, elas falam, olha, pegaram o corpo de Jesus, Pedro e João, eles saem apressados, correndo, tá? E chegaram ao túmulo, tá? Então não acharam ninguém. Quando os judeus souberam que havia o murmúrio de que o corpo de Jesus não estava lá, eles também foram lá. Será a guarda que estava montada foi para o túmulo errado, né? O dono do túmulo, José, não sabia onde é que era o túmulo da família dele. Então todo mundo errou o lugar. Então nós temos que concluir que até os anjos, né? O anjo que apareceu lá, apareceu no túmulo errado. Então é preciso ter muito mais fé para acreditar que eles foram todos por um lugar errado do que acreditar que Jesus ressuscitou. Uma terceira teoria é a teoria que a ressurreição de Cristo é uma lenda, né? Que essa história surgiu depois da morte de Jesus Cristo, tá? Só que nós acabamos de ler o texto onde Paulo relata, né, que no ano 56 depois de Cristo havia mais de 500 testemunhas de primeira mão que estavam vivas, né? Pessoas que ainda estavam vivas. O texto fala lá, ó, ele foi sepultado e ressuscitou. Peraí, cadê o texto? 1 Coríntios 15:3, né? Dos quais 500 pessoas, dos quais a maioria ainda vive, tá? 56 para 35, para 30, nós vamos ter aí 26 anos, né? 26 anos se passaram, tá? Se fosse possível datar os evangelhos de 200 ou 300 anos após o evento da ressurreição, essa teoria podia até ser plausível, tá? Não podemos falar em lenda quando existem testemunhas vivas. 26 anos, muitos ainda estavam vivos naquela situação, tá? Então essa teoria também, ela cai por terra. Não é uma lenda, porque nós temos testemunhas oculares dos fatos, né? A nossa igreja já tem 63 anos. Nós temos entre nós irmãos que foram testemunhas oculares da sua inauguração. Então, alguém pode contar uma história sobre a igreja e esses irmãos falam, não, peraí, não foi bem assim, nós estávamos lá, nós vimos o que aconteceu, nós sabemos. Então, quando há testemunhas oculares, qualquer história pode ser contestada, e ninguém contestou daqueles que creram, tá? A quarta teoria, a teoria da ressurreição espiritual. Alguns teólogos, o reverendo Paulo pode até me ajudar aqui, parece que Bultmann era um teólogo, e também a teologia racional, liberal, às vezes prega que a ressurreição de Cristo não foi um fato. Eles falam do querigma, a mensagem de Cristo. Isso é desacreditar do poder sobrenatural de Deus, é esvaziar a Bíblia dos milagres. São os mesmos que não acreditam que o mar vermelho se abriu, são os mesmos que não acreditam que Jesus ressuscitou mortos, são os mesmos que não acreditam que as muralhas de Jericó caíram, são os mesmos que não acreditam nos milagres da Bíblia, entendeu? Então, são teólogos totalmente liberais e infelizmente, esses dias eu estava lendo um texto, o autor falava o seguinte: os maiores inimigos da igreja, do cristianismo, não vieram de fora, eles nasceram de dentro do cristianismo, tá? Não, vocês também viram naquele vídeo que eu passei na igreja lá sobre história do cristianismo, né? O professor lá de história bíblica nos relata esse testemunho. As grandes heresias nascem de dentro da própria igreja. Então alguns teólogos, né, do século XVIII, XIX, século XX, começaram a surgir com esse racionalismo aí, esvaziando a palavra de Deus. Então essa teoria, ela fala, a teoria da ressurreição espiritual, fala que o corpo de Jesus, na verdade,
apodreceu, se deteriorou e que sua ressurreição na realidade é apenas espiritual. Essa teoria não seria válida para o judaísmo dos tempos de Jesus, né? Para os fariseus, por exemplo, não existe ressurreição sem a ressurreição do corpo. Desculpem. Essa ideia de ressurreição apenas espiritual é um conceito muito mais grego do que judaico, tá? Jesus mesmo disse lá: vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, né? Quando o Tomé questionou se Jesus havia de fato ressuscitado. Toquem em mim e vejam, porque um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. Mais tarde ele comeu peixe com seus seguidores. Mateus relata que as mulheres, quando o encontraram, abraçaram seus pés e o adoraram. Você não abraça os pés de um espírito, não é? Quinta, a teoria da alucinação. Minha querida esposa me trouxe uma água. Teoria da alucinação. Essa teoria afirma que as pessoas pensaram ter visto Cristo. A alucinação é um delírio, né? E às vezes a gente tem um exemplo claro em muitos filmes que a pessoa está lá no deserto morrendo de sede e de repente ela tem uma miragem, ela vê um oásis. Ela está com tanta sede que ela imagina que ali tem água e ela chega lá e é pura areia. A alucinação cria fantasias, tá? E alguns falam que a expectativa que eles tinham, ou a negação de que Jesus não pode ter acabado, fez com que eles alucinassem e imaginassem um Cristo vivo. Na realidade, segundo eles tiveram uma alucinação coletiva, né? Todas as aparições após a ressurreição foram ilusórias para essas pessoas. Então, a alucinação, como eu disse, é definida como um delírio mental. Então, faz parte das desordens mentais, desordens psíquicas, né? Como é que a gente refuta essa teoria da alucinação, tá? Primeiro, nem todo mundo tem alucinação, tá? A alucinação é fruto, como eu disse, de uma desordem mental. Algumas pessoas sofrem desse distúrbio, né, de percepção. É uma alteração na percepção. E são classificados, então, como paranoicos ou como esquizofrênicos. Esse é o processo pelo qual nós definimos alguém que tem alucinação. Outro fator é que é pouco provável que mais de uma pessoa tenha a mesma alucinação no mesmo tempo, tá? A Bíblia fala que Cristo apareceu a várias pessoas que descrevem com detalhes essa aparição. Então, como é que pode ser uma alucinação? Uma alucinação coletiva? Pouco provável. Cristo alimentou-se juntamente com pessoas que o viram. Isto foi concreto, isso foi real. Vocês lembram lá os dois discípulos na estrada de Emaús? Você não toma refeição com aquilo que é fruto do seu delírio. E nós temos 15 registros diferentes da aparição de Jesus, sendo uma, como nós vimos, para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, que foi quando ele subiu aos céus, quando ele foi encontrar o Senhor nos ares. Então, 15 registros diferentes. São documentos históricos que nos dão prova. Então, essa primeira parte, o túmulo de Jesus ocupado, cai por terra. Vamos para a segunda agora. O túmulo de Jesus poderia estar vazio. Não, realmente o túmulo de Jesus estava vazio. Então, como é que a gente explica esse túmulo vazio? Tá? Primeiro, a tão conhecida e famosa teoria que acho que todos já sabem, que os sacerdotes disseram
espalharam a história de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Ela foi usada então. Mateus relata que alguns dos guardas vieram à cidade e relataram aos sumos sacerdotes o que havia acontecido. Eles deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para que dissessem que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Essa teoria é um absurdo, Vamos entender aqui por quê. Primeiro, havia pelo menos uns 12 soldados ali, de 8 a 12 soldados guardando o sepulcro. Um soldado romano era um homem preparado para combate, era um homem preparado para guerra. Um soldado romano, acho que era suficiente para dar cabo das intenções dos discípulos e pôr todos a correr. Os discípulos já haviam fugido antes, quando Jesus foi preso lá no Getsêmani. Então, que coragem é essa, né? Outro problema, como é que esses discípulos conseguiram remover a pedra que fechava o sepulcro? Alguns estudos mostram que essa pedra tinha quase 1 tonelada, tá? E como é que ele conseguiu isso sem fazer muito barulho? Quem foi que jogou a pedra longe? Porque a pedra foi arremessada, ela não estava só empurrada, ela foi lançada para longe, como se uma explosão tivesse aberto a entrada do sepulcro. Tá? Isso tudo você estuda depois nesse livro que eu falei para vocês aqui. Tá? Se de fato os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, será que eles estariam dispostos? Esse é outro argumento. Será que eles estariam dispostos a morrer por uma mentira? Porque todos eles foram mortos, né, por causa da sua fé na ressurreição. A fé de que Cristo estava vivo. Devemos lembrar, irmãos, que antes da ressurreição, esses homens estavam acovardados, estavam tímidos, estavam assustados, eles estavam trancados. Porém, depois que eles testemunharam e perceberam que o Cristo havia ressuscitado, se tornaram homens corajosos, a ponto de estarem dispostos a morrer como mártires, e como de fato foram, né? Todos eles foram mortos de forma rápida, exceto João, que foi exilado na ilha de Pátimos. Os discípulos, então, só deram suas vidas por Cristo, porque de fato eles criam que ele havia ressuscitado dos mortos. E por fim, se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, como explicar as diversas aparições dele? Né? Principalmente porque foram feitas para mais de 500 pessoas de uma única vez. Então essa teoria de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus também não se sustenta. Né? Outra teoria, a teoria de que as autoridades, não os discípulos, mas autoridades teriam escondido o corpo de Jesus. Esta teoria então afirma que as autoridades esconderam o corpo de Jesus para que ninguém pudesse roubá-lo. Eles sabiam que havia essa promessa de que o Cristo ressuscitaria. Tanto que sabiam que eles mandaram lá os soldados para proteger, para ninguém mexer. Então, alguém falou assim, não, mas na verdade foram as autoridades que tiraram o corpo de Jesus de lá, né? Então, tá. Então, vamos supor, tá, então foi lá o sacerdote, o pessoal falou, olha, abra o sepulcro, tire esse corpo daí, para que os discípulos não afirmem que ele ressuscitou. Se as autoridades tivessem escondido o corpo de Jesus, quando os discípulos começaram a falar que ele ressuscitou, qual seria a atitude lógica das autoridades? Apresentarem o corpo de Jesus, né? É só dar um cala-boca em todo mundo. Falar, vocês estão falando besteira, o corpo de Jesus está aqui. Sabe por que as autoridades não fizeram isso? Porque não sabiam onde estava o corpo de Jesus.
eles não iriam encontrar o corpo de Jesus em lugar nenhum. Por quê? Porque Jesus estava vivo. Jesus havia ressuscitado. Eles não sabiam o que fazer. Terceira teoria, ou quarta, já nem sei mais aqui. A teoria de que Jesus teve uma síncope, um desmaio. É muito interessante essa teoria também. Essa teoria afirma que Jesus, de verdade, não morreu na cruz. Ele simplesmente desmaiou diante dos sofrimentos que teve. Tá? Ele teve uma síncope por exaustão. Os discípulos, pensando então, ignorantes que eram, de acordo com essa teoria, pensando que ele estava morto, o sepultaram, mas ainda vivo. Eles foram enganados porque lhes faltava conhecimento médico. Só que uma vez que ele foi colocado lá na sepultura, né, o sepulcro frio, né, aquele ambiente fez com que ele recuperasse suas forças e ele despertasse, tá? E ele se reanimou. Então, de acordo com essa teoria, os discípulos eram tão ignorantes que acreditaram na verdade que ele tinha ressuscitado. Na verdade, ele só se recuperou de uma síncope. Interessante, né? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. A Bíblia nos relata que Jesus passou por 6 julgamentos. Foi flagelado de forma indescritível. Tem um chicote chamado flagum romano. Esse chicote tinha pedaços de osso. Na ponta do chicote tinha, acho que 4 ou 8 pontas com pedaços de ossos. Aquilo batia nas costas e fazia buracos. Provocava feridas profundas. Tá? Jesus foi severamente castigado por esse chicote. Estava fraco e não conseguia levar a própria cruz. Além do mais, teve as mãos e os pés perfurados pelos cravos, os pregos, que provocaram feridas profundas. Foi ferido do lado com uma espada, né? No seu ferimento saiu sangue e água, sinal de morte. Tá? Quando os executores confirmaram, os soldados perceberam que ele estava morto, porque o que eles faziam? Uma misericórdia que eles usavam para aliviar um pouco ou para acelerar a morte, quebravam as pernas dos soldados para que eles pudessem, para que eles ficassem sem oxigênio. Uma das angústias da cruz é que você não conseguia, para a gente respirar, a gente levanta o peito, a gente puxa o ar, a musculatura sobe. Imagina você crucificado. Jesus, falta de ar, asfixia. Tá? Você morria por asfixia, o coração parava. Então, os próprios soldados ali, que eram experientes, perceberam, identificaram e confirmaram a morte de Jesus. Será que até os soldados eram ignorantes e se equivocaram? Depois, mais de 45 quilos de especiarias, de uma essência, de uma substância pegajosa, conhecida como mirra, foram colocadas no corpo de Jesus. Tá? Seu corpo foi colocado em um lugar frio e úmido. Uma grande pedra foi posta na entrada e uma guarda romana do lado de fora, uma pedra de quase 1 tonelada. Então, de acordo com essa teoria, olha como ela é absurda. Uma coisa milagrosa aconteceu. O ar frio e úmido da tumba, em vez de matar Jesus, o curou. Ele saiu de sua mortalha, empurrou a pedra, lutou com os guardas e logo depois apareceu aos seus discípulos como o Senhor da vida. De novo, é preciso ter mais fé para acreditar nessa teoria do que acreditar nos relatos da ressurreição. E último ponto, a teoria do complô da Páscoa.
teoria do complô da Páscoa. De acordo com essa teoria, Jesus armou tudo isso, tá? Ele criou a ideia de ser o Messias. Por ele preparou um plano bem organizado e detalhado para burlar, para enganar, né? E depois aparecer vivo. Essa teoria fala que Jesus combinou com José de Arimateia, que era um jovem anônimo. Jesus conhecia bem as profecias do Velho Testamento a respeito do Messias e organizou a sua vida de tal maneira a cumprir as previsões e assim manipular a opinião pública. Jesus arranjou uma morte fingida na cruz. Olha que absurdo, irmãos. Tá? Tomando uma droga que teria sido administrada quando lhe ofereceram vinho com vinagre. O plano era para que José pegasse o corpo dele e levasse para o seu túmulo. E quando cessasse o efeito da droga, Jesus apareceria vivo e revelaria-se como sendo o próprio Messias. O problema é que o complô ficou confuso quando, inesperadamente, um dos soldados romanos pegou a lança e perfurou um lado de Jesus, né? Levando-o à morte. Antes da madrugada de domingo, então, os restos mortais de Jesus foram rapidamente levados para que a tumba estivesse vazia. Os discípulos, bem como as mulheres, confundiram o jovem desconhecido com Jesus, por estarem todos bastante confusos com os últimos acontecimentos. Isto fez com que acreditasse que Jesus havia ressuscitado. Perceba como as pessoas tentam, de tudo quanto é jeito, anular a ressurreição de Cristo. O autor dessa teoria revela-se bastante tendencioso e incoerente, né? Para defender sua tese, ele rejeita que havia guardas romanos ali, né? Escrito no Evangelho. Não tinha guarda nenhum. Isso aí foi escrever, mas não é verdade. No entanto, aceita o fato de que o lado do corpo de Jesus fora aberto com uma lança. Este fato é um dos maiores argumentos para ele usar essa teoria. Mas esquece que o autor de que este fato da lança foi mencionado unicamente por João. Ele nega os guardas, mas aceita a lança, mas só João fala da lança, tá? O que podemos concluir então, amados? Que nenhuma destas teorias oferece uma base sólida para a reconstrução histórica do que aconteceu naquela manhã da primeira Páscoa, tá? Só uma conclusão leva em conta todos os fatos e não ajusta, né? e não contradiz nada, né? A conclusão é que Cristo de verdade, de fato, ressuscitou. Este é um ato sobrenatural de Deus na história. Deus ressuscitou Jesus para que a esperança de uma vida eterna fosse concretizada. O nosso Deus está vivo. O nosso Cristo é um Cristo vivo. A palavra de Deus diz que Ele está hoje assentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. Nós somos um povo que cremos num Deus vivo, um Deus que há de voltar. Hoje nós celebramos a ressurreição. A nossa fé não é uma fé mística, é uma fé baseada num fato histórico. Que nós possamos, neste domingo, celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa ressurreição. À noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Que esse estudo possa ter trazido paz ao teu coração, maior convicção na sua fé, que você possa continuar firme no Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Que você continue dando o seu melhor para Deus, porque tudo que nós fazemos nessa vida é passageiro. Todos nós estamos vivendo, nós somos testemunhas oculares de que tudo que nós temos, materialmente falando, não serve para absolutamente nada. Todos estamos confinados, limitados. Nós não sabemos que tipo de mundo nós vamos ter daqui para frente.
Como é que as economias mundiais vão se organizar? Como é que vai estar os nossos empregos? Essa é a verdade. Quem aqui pode ter alguma certeza? Que efeito social, econômico, político essa paralisação mundial vai ter, não no Brasil apenas, mas no mundo inteiro? Nós não temos essa resposta, mas nós temos uma certeza: eu sei que o meu Redentor vive. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento. Eu quero dar a oportunidade agora, abrir o áudio para o reverendo Paulo, para que ele faça essa oração final para nós. Pode ser, reverendo? Então abra o áudio, eu vou fechar o meu, e você faz a oração final e encerra para nós em nome de Jesus.